Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelo militar, tenho estatura mediana e estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei a tela interativa para as anotações. O tema da aula de hoje é polígonos regulares e para apresentar o conceito de polígono regular, bem como os elementos como diagonal, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e a área dos principais polígonos convexos e polígonos regulares. Bom, então agora nós vamos apresentar o conceito de polígono, bem como os principais elementos e a nomenclatura de alguns polígonos muito importantes para o vestibular. Atenção comigo. Definição. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, ou seja, uma figura limitada, formada por segmentos de reta chamados de lados. Os segmentos de reta do polígono é chamado de lados. Os elementos do polígono, os elementos principais dos polígonos são os seguintes. Além dos lados que dão a forma dos polígonos, eles possuem outros elementos como os vértices, as diagonais e os ângulos, que podem ser de dois tipos, os ângulos internos e os ângulos externos. Os lados do polígono são todos os segmentos de reta que formam o polígono. Observem que dois lados, obrigatoriamente, de todo o polígono, se interceptam em um único ponto chamado de vértice. Observem na figura aqui que eu estou representando um polígono. Esse polígono é um polígono que tem 6 vértices. Observe ainda que aqui, nesse visual, está sendo representado os segmentos de reta, que são os lados, a diagonal do polígono, o ângulo interno e o ângulo externo. Observe ainda que os ângulos interno e externo, eles somam 180 graus. Por conta disso, eles são chamados de ângulos suplementares. Os vértices são pontos de encontro dos segmentos de reta. As diagonais, aí eu vou definir o que é diagonal para você. As diagonais são segmentos de reta cuja extremidade está num vértice e a outra extremidade está em outro vértice não consecutivo. Observem que esses dois vértices, sendo eles consecutivos, eles formam os lados. Beleza? Se eu observar aqui, esse segmento de reta que sai do ponto A até o ponto B, não consecutivo a ele, forma uma diagonal que eu vou chamar de diagonal AB. Ok? Bom, aqui está a nomenclatura dos principais polígonos a nível de prova para vocês. Observem só. O polígono de N lados, quando o número de lados for 3, ele é chamado de triângulo ou trilátero. 4, quadrilátero. O polígono de 5 lados é chamado de pentágono. O polígono de 6 lados é chamado de hexágono. O de 7 é heptágono. O de 8 lados, octógono. O de 9 lados é chamado de eneágono. O de 10, decágono. O de 11, decágono, o de 12, dodecágono, o polígono de 15 lados é chamado de pentadecágono, penta 5, deca 10, e o polígono de 20 lados é chamado de icoságono, ok? Bom, gente, aqui está, nesse visual, está algum exemplo de polígonos, que a gente acabou falando lá na nomenclatura. Esse aqui é o triângulo, esse cara aqui é um quadrilátero, esse cara aqui é um pentágono, esse aqui é um hexágono, esse é um heptágono e esse cara aqui é o octógono. Conforme foi visto na tela anterior, cada um deles tem uma quantidade de lados muito bem definido. Vamos agora ao conceito de polígono regular. Observem só, quando é que um polígono é regular? O polígono regular é todo polígono convexo que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Eu lembro que ser congruente é ter a mesma medida. Então, o polígono é regular quando ele tem a medida dos lados. Todas as medidas dos lados, a medida de todos os lados são iguais, bem como a medida de todos os ângulos internos. Eu estou colocando aqui 3 polígonos regulares. Vou começar pelo triângulo equilátero, ele tem esse nome por causa que ele tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Aqui nós temos o quadrado, que tem 4 lados e 4 ângulos iguais, sendo cada um deles ângulo interno, exatamente igual a 90. E aqui nós temos o hexágono regular. O hexágono regular tem 6 lados iguais e cada ângulozinho dele interno, cada ângulo interno vale 120 graus, ok? Triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60. No quadrado, todos os ângulos são iguais a 90. E no hexágono regular, nós temos todos os ângulos internos iguais a 120 graus. Continuo apresentando para vocês que vale tanto para o polígono quanto para um polígono regular o número de diagonais. Então, o número de diagonais de um polígono de N lados, observa que o número de lados de um polígono tem que ser maior ou igual a 3, é dada por essa expressão. D igual a N, onde N é o número de lados, que multiplica N menos 3 sobre 2. Observem que por essa propriedade o triângulo não tem diagonal.
Até porque quando eu colocar n igual a 3, 3 menos 3 vai dar 0, que vai zerar a expressão toda. Portanto, o triângulo é o único polígono desprovido do conceito de diagonal. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, de novo, n maior ou igual a 3, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é dada por n menos 2 vezes 180 graus, ok? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo, de lado n maior ou igual a 3, é 360 graus. Então, dado um polígono com uma quantidade n de vértices, de lados, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo de n lados é exatamente igual a 360 graus. Beleza? Bom, gente, então agora nós estamos diante das áreas dos principais polígonos, né, que constam em prova. Observem que agora eu vou citar para vocês como se calcula a área, né, de um polígono, que é uma figura limitada, uma figura fechada, e eu vou começar com esses três aqui. Bom, área do retângulo. A área do retângulo de base B e altura H é dada pelo produto da base pela altura. Então, a área do retângulo é BH, base vezes altura. Ok? O quadrado, que é um retângulo, ele tem todos os lados iguais, ele é regular, conforme eu falei agora há pouco. Ele tem todos os lados iguais. Então, se o lado do quadrado for L, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Base vezes altura, como foi no retângulo, porque o quadrado é um retângulo. Paralelogramo. O paralelogramo tem esse nome porque ele tem 4 lados, é um quadrilátero, em que os lados opostos são paralelos e iguais. Então, a medida desse lado é exatamente igual à medida desse, e esses dois lados têm a mesma medida. A projeção ortogonal desse ponto, que eu vou chamar de A, até a base, se chama altura. Então, a área do paralelogramo, também, como foi a área do retângulo, também é dada por base vezes altura. Essa é a área dos 3 principais polígonos, né? Observem que todos eles são quadriláteros, o retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Eu tenho mais 2 quadriláteros aqui para apresentar para vocês. A área do losango é o produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2, tá? A gente chama de semiproduto. E a área do trapézio, é muito importante observar agora que a área do trapézio, o trapézio tem esse nome pelo fato de ele ter dois lados paralelos. Esses lados, evidentemente, têm medidas diferentes, para esse caso aqui. E aí a área desse trapézio é dada pela base maior mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2, ok? Triângulos. A área do triângulo é dado pelo produto da base pela altura, dividido por 2. Então, aqui nesse caso, a altura é a projeção ortogonal do vértice do triângulo, que eu vou chamar de A, até o prolongamento da base. Isso aqui se chama altura. Então, a área do triângulo é dada pelo produto da base pela altura, dividido por 2. BH sobre 2. Se o triângulo for equilátero, né, se essas duas figuras são figuras regulares, para o triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é dada pelo produto do lado, pelo lado, né, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E se for um hexágono, lembrando que o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono é dada pelo produto 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, se eu multiplicar 6 vezes isso, vai dar exatamente a área de um hexágono regular de lado L. Questão 1. Observem só. O interior do quadrado ABCD foi dividido em 3 quadrados menores, Q1, Q2 e Q3, e 2 polígonos, P1 e P2, conforme a figura. Sabendo que as áreas dos quadrados Q1 e Q2 e Q3 são, respectivamente, 16 centímetros quadrados, 1 centímetro quadrado e 9 centímetros quadrado, ele quer qual o perímetro de P1, destacado na figura. Letra A, 16 centímetros, letra B, 18, letra C, 14 centímetros, letra D, 15 centímetros e letra E, 12 centímetros. Vamos à resolução da questão. Observem que a área do quadrado Q1, por hipótese, é 16 centímetros quadrados. Ora, a área do quadrado é dada por L elevado ao quadrado. Então, o lado 1 ao quadrado vai ser igual a 16, da onde, então, eu concluo que o lado do quadrado 1 é igual a 4 centímetros. Então, o quadrado Q1 tem lado 4. Observem que a área do quadrado 2 é dado pelo lado 2 elevado ao quadrado. Como a área do quadrado 2 é 1, eu chego à conclusão de que o lado do quadrado 2 é igual a 1 centímetro. Então, o quadrado 2 tem lado 1 centímetro. A área do quadrado 3, por hipótese, é 9. Então, o lado 3 elevado ao quadrado é igual a 9, da onde simplesmente eu tiro que o lado 3 é igual a 3 centímetros. Ok? Observem que a área do quadradão ABCD é dado pelo somatório de 4 mais 1 mais 3. Então, a área do quadradão maior é 5. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. A área do quadrado maior é 8.
Como ele quer o perímetro do polígono P1, lembrando que o perímetro é tão somente a soma dos lados. Então, eu vou somar 4 mais 1, 5. Esse lado aqui é 1 e esse lado aqui é 4. 1 mais 4, 5. 5, aqui é 8 e aqui é 4. Então, o perímetro desse polígono P1 é dado por 5 mais 4 mais 5 mais 4. Então, o perímetro do polígono P1 é exatamente igual a 18 centímetros. Ok? Resposta na letra B. Questão de número 2. Observem. Considere o retângulo ABCD de diagonal BD e o quadrado EFGH, cujas áreas são, respectivamente, 32 centímetros quadrados, a área do retângulo, e 16 centímetros quadrados, a área do quadrado. Os vértices do quadrado estão sobre os lados do retângulo, e a medida da diagonal, o diagonal BD, intercepta os lados do quadrado nos pontos P e Q, ok? Sabendo que o segmento AE e o segmento FB possuem a mesma medida, que eu posso muito bem chamar de X, ele quer saber qual é a área do trapézio da figura. Bom, por hipótese, a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, é 16. Daí, então, eu tiro que o lado do quadrado é igual a 4 centímetros. Ok? Então, eu tenho 4, bem aqui é 4, bem aqui é 4, bem aqui é 4 e bem aqui é 4. Muito bem. Ele disse que o lado AE, cuja medida dele é x, é igual ao lado FB, que é x. Então, eu tenho x, x. A área do retângulo, que ele também deu, é dada pela base, que é 2x mais 4, vezes a altura do retângulo, que é 4, e essa área, por hipótese, é 32. Ora, esse 4 passando para o outro lado, fica que 2x mais 4 igual a 8. 32 dividido por 4. 2x igual a 4, aonde simplesmente eu tiro que o meu x é igual a 2. Então, esse lado aqui vale 2, vou colocar bem aqui, esse lado vale 2. Muito bem, agora eu vou observar que eu tenho uma sequência de triângulos todos semelhantes. Eu tenho um triângulo PDH, que é semelhante ao triângulo DGQ, que é semelhante ao triângulo grandão. Então, desenhando esses 3 triângulos, todos semelhantes entre si, eu vou obter as bases do trapézio. As bases do trapézio vão ser obtidas pela semelhança de triângulos 2 a 2 desses triângulos. Então, vamos lá, o triângulo menor, eu vou chamar aqui de Y e vou chamar aqui de Z, que são as bases do trapézio. Então, o triângulo menor tem lado 2 e Y, e esse triângulo do meio aqui tem lado 6 e Z. Z e 6. O triângulo maior, que é o triângulo BDC, ele tem 8 e tem 4. Semelhança de triângulo, Y está para 4, assim como 2 está para 8. Da onde eu concluo que o Y é igual a 8 sobre 8, meu Y é 1, que é a base menor do trapézio. Agora, a vez dessa semelhança desses 2 triângulos, Z está para 4, assim como 6 está para 8. 24 dividido por 8, eu vou obter que meu Z é igual a 3. Área do trapézio. Finalmente, a área do trapézio. Vai, base maior. A base maior aqui é Z, que é 3, mais a base menor, que é 1, que é o valor do Y, vezes a altura, que é 4, isso tudo dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser 4 vezes 4, 16, dividido por 2. Chegando à conclusão de que a área do trapézio é igual a 8 centímetros quadrados. Resposta letra D. Muito bem, na aula de hoje nós vimos os polígonos, bem como os polígonos regulares, apresentando para vocês os principais elementos, como diagonal, soma de ângulos internos, soma de ângulos externos e a área dos principais polígonos. Tá? Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.